Musiquinha tocando e já começou o Jornal da Difusora em sua primeira edição. 1h mais 15 minutos, 1h15 na pancada de hoje. Kate Almeida, Geisel Marques e John Coutry, mas está tudo bem com o nosso Eduardo, graças a Deus, está assistindo a gente, eu tenho certeza. Está se recuperando já, semana que vem volta com a gente aqui, se Deus quiser. Grande Dudu, nosso Eduardo Ericeira. Vamos juntos até as 2h15 com muita informação para você aqui na TV Difusora, no rádio e também na TV. Nesta terça-feira você vai ver, FEG José Humberto começa a navegar. A MOB diz que a Marinha liberou a embarcação. A gente tem inclusive a nota da Marinha que vai divulgar daqui a pouco. O Ministério Público afirmou nessa manhã que não recebeu ainda, não havia recebido o laudo da última vistoria. O governador exercício Paulo Webber confirma que reunião com o secretariado é para despedida. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão também quer posicionamento claro do Ministério Público e do Judiciário sobre a suspensão de festejos juninos no interior do estado. Senador Everton Rocha parabeniza o governo de São Paulo por ser o primeiro a fixar o ICMS da gasolina em 18%. Você vai ver também números que a gente vai divulgar aqui da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, números que foram divulgados agora há pouco, que tratam de gastos com decoração, balões, flores e muito mais. Daqui a pouco no Jornal da Difusora. Aliás, estamos no ar agora para todo o Maranhão inteiro, 217 municípios ligados através da informação. Vem com a gente, está só começando o Jornal da Difusora. Uma hora mais 17 minutos, 1h17, você ligado aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Vamos juntos aqui até as 2h15 da tarde, com muita informação para você que nos dá o carinho da audiência em todo o estado, na capital e também no interior do estado. Com certeza a audiência é lá em cima no rádio e também na televisão. A gente começa hoje o programa falando a respeito de mais números que foram divulgados aqui em relação a gastos do governo do estado. Vou passar a palavra para Kate Almeida, porque agora o alvo é a Secretaria de Estado da Saúde. Que números são esses que chamam a atenção, Kate? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde também ao Geisael, ao John Coutry e a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Muito bem. A gente tem levantado algumas discussões aqui no Jornal da Difusora acerca de gastos públicos, né? Porque, na verdade, se a gente fosse fazer um exercício simples, e eu gosto de falar de forma simples, para quem está em casa poder entender. A gente só gasta aquilo que a gente tem, né? Ou então aquilo que a gente pode gastar, porque a gente, dentro daquele planejamento em casa, a gente imagina que existem as áreas prioritárias e por ali a gente vai colocando os recursos que a gente tem de forma a não faltar. Ou então a gente já sabe que o dinheiro é curto, não vai ficar gastando com loucura, né? Com doidice. Mas esse exercício me parece que só faz quem tem o dinheiro curto mesmo. Quem sabe onde é que aquele sapatinho aperta, né? O cidadão, o maranhense, o trabalhador, a trabalhadora, aquele maranhense que agora não tem sequer o que comer em casa, enfim, por aí vai. Veja, nas últimas semanas a gente tem colocado aqui, Adalberto, e para você que acompanha a gente na TV e no rádio, alguns gastos, né, feitos aí por parte do governo do Maranhão e que compreendem verbas absurdas. E claro que a gente, obviamente, vai lembrando de outras áreas prioritárias que igualmente precisariam de uma atenção e não as têm. Imagina você em casa, né? A Secretaria de Estado da Saúde, ela agora, numa ata pública, né, vai gastar 3,4 milhões de reais. É isso mesmo. Mais de 3 milhões de reais entre decoração, balão, flor, enfim, esses adereços aí todos para a realização de eventos. Aí você talvez, de repente, pensa aí, né? É sério isso, Kate? É sério. Nós, inclusive, temos aí o documento que mostra, por exemplo, os custos, né, com cada um, por exemplo, daquilo que eu acabei de falar. Vamos lá, tem na tela, né? Deixa eu falar aqui para você. O valor total é de 3,4 milhões de reais. Isso em decoração, dos quais 175 mil reais devem ser aplicados de acordo com a ata que foi publicada no dia 22 de junho. Pretende gastar aí 76,5 mil reais em balões. E, Kate, é balão, né? Balão caro. Acho que dá para enfeitar o Castelão inteiro com balão, viu? 76,5 mil reais. Bom,
Se a festa, a gente sabe que numa festa precisa de flor, né? Calma, vai ter tudo isso. Tudo isso foi pensado nessa ata. Os arranjos, as flores, né, para colocar ali nas plenárias, deverão custar, de acordo com o documento, a bagatela de R$ 175 mil. Outro item, gente, que chama a atenção, e está aqui no documento, a gente consegue visualizar? É um pouquinho pequeno, mas o documento está aqui. Dá para ampliar. Dá para ampliar? Vamos ampliar? Que aí agora a gente passa para os comes e bebes, né? Estava falando da decoração, agora a gente vem para os comes e bebes, que ninguém vai para nenhum evento sem, por exemplo, ter aquilo que está aqui na tela, né? Coloca estampado aqui, que é para quem está em casa na TV e para quem está no rádio. Eu vou exemplificando aqui. O outro item que chama a atenção é um custo, gente, com água mineral. 10 mil copinhos no valor de R$ 2,50. R$ 2,50 cada copinho. Ou seja, essa aqui é a única ata, até hoje eu desconheço outras situações e exemplos, porque quando você compra numa quantidade maior, você tem a baixa, né, desse valor, não é assim? Quanto maior a quantidade de Quanto maior a quantidade, claro, mais barato mais fica, barato né? fica. Não, mas aqui na ata não está barato, não. Custa R$ 2,50 o copinho. Um copo. O copinho. E aí foi colocado aqui 10 mil copinhos nesse valor. É isso mesmo que você está ouvindo. Mas não acaba por aí não, gente. Vamos lá. Sabe o coffee break? Coffee break, café da manhã, aquele lanche, aquela coisa toda. Também tem. Também está custeado aqui nessa ata. Tem mais. Nessa ata, que foi publicada no dia 22, está aqui? Dá para me ajudar aí no valor? Está ali, né? Tem o coffee break. Calma, que tem uns nomes difíceis, que eu precisei assim de uns 15 minutos para poder pesquisar. Tem um negócio chamado brush. Já ouviu falar disso, Geisel? Brush? Brush, brunch. Tu Brunch. sabe o que é brush? É aquela refeição que é caprichada entre o café da manhã e o almoço. É uma refeição, uma senhora refeição. Está contemplada aqui na ata. Eu sou pobre, Kate, eu não conheço esse negócio de brunch. Eu também não, eu fui atrás, eu não estou te dizendo. E tem mais, tem mais. Tem um outro negócio chamado junk food. Ah, não. Junk food. Esse aí eu não sabia, não. Rapaz, mas eu já vou te dizer o que é isso aqui. Esse é uma expressão para denominar aquelas comidas que não são saudáveis, ou seja, fast food. Até isso está contemplado aqui. Como é o nome, Kate? Food. Junk food. Junk food. Junk food. Eu pensei que era junk food. Junk food. Entendeu? Está contemplado aqui na nota também, nessa ata. Ou seja, é um custo de mais de 3 milhões de reais para os próximos 12 meses. Aí a gente fica se perguntando, né, gente? É um questionamento óbvio, né? Diante de fatos não há argumentos. Né? Como é que o Estado, gente, é um exercício tão simples de ser feito, como é que o Estado, na altura do campeonato, tantos números negativos, a gente apresentando tantos déficits nas principais áreas, aquelas que são consideradas prioritárias, como é que está faltando comida, como é que a gente tem tanto maranhense sem comer uma hora dessa, na miséria, abaixo da extrema linha de pobreza. Como é que se concebe uma ata como essa? Bota na tela de novo, por favor, aqui, Tiago. Como é que se concebe uma ata como essa, sabe? Com mais de 3 milhões de reais sendo gastos com flor, com decoração, com balão e com café da manhã, brush, junk food e tanta coisa que a gente não entende nem por que tudo isso está contemplado para os próximos 12 meses. Como é que pode? Sabe? E cadê as outras áreas? Cadê dinheiro destinado para outras áreas? Isso é dinheiro público. Não dá para acontecer da forma que está acontecendo. Ontem nós falávamos aqui sobre o funcionário público sendo desviado de função, sendo colocado para prestar serviço para quem nem no Estado está mais, para agendas que não pertencem ao Estado. Agora a gente está vendo aqui mais uma ata pública sendo, portanto, divulgada para a destinação de mais de 3 milhões de reais para flor, decoração, isso, aquilo outro. Será que isso realmente é prioridade dentro do escopo do Estado que a gente tem hoje, com tantas coisas faltando, com tanta gente precisando, com um dinheiro como esse extremamente necessário? E olha que a gente está falando da saúde. Será que esse dinheiro
né, destinado para essa compra, para essa aquisição, não poderia ter sido colocado para outras questões dentro da própria saúde? É um questionamento que a gente faz. Inclusive, é necessário que se responda. Hoje, o titular da pasta, né, mudou de secretário, então a gente precisa que isso seja respondido. Inclusive, o secretário é o Tiago, está aberto o espaço, mas a população, os maranhenses, necessitam de uma resposta. Há 2 semanas atrás, nós falávamos sobre aquele programa importantíssimo que é o Travessia. Problemas lá a gente tem vivenciado, tem problemas em todo o Maranhão, tem hospitais pipocando de situação aí. 3 milhões de reais para flor, 3 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais para flor, balão, decoração, coffee break. É inadmissível, né, gente? É inadmissível. Nós pedimos, inclusive, o posicionamento da Secretaria de Saúde sobre esse caso dessa ata. Até o momento não recebemos ainda nenhuma informação, mas pode ficar à vontade, pode mandar aqui durante o programa. Chegando ainda hoje, a gente já dá de imediato aqui o posicionamento da Secretaria sobre esses números que trouxemos aqui, essa ata de registro de preços. Geisel. Boa tarde, companheiros, e boa tarde, pessoal de casa. Eu queria só fazer um complemento aqui ao comentário da Kate, no sentido de que a gente fique atento que essa informação ela se soma a tantas outras, como, por exemplo, o pagamento de precatórios de maneira absurda em um único mês, quase 400 milhões de reais. É diferente dos meses anteriores, onde se pagava, por exemplo, cerca de 20% apenas, aliás, 5%, né, 5% do valor disso, né? Chama a atenção também, por exemplo, a transferência nos últimos dias, fundo a fundo, para deputados aliados, no valor de 31 milhões de reais. E aí você pega todas essas informações e você faz aí, coloca no liquidificador e tire as conclusões que você quiser. Ano eleitoral, dinheiro público, transferência fundo a fundo, licitação outro dia que foi cancelada pela Justiça no valor de 30 milhões de reais para contratação de palco e luz para o São João. E papel. Pagamento de aquela licitação de compra de papel também absurda. Então, se é um caso só, isolado, alguma coisa, mas são vários casos de despejo de dinheiro público em diversas áreas. E parece que do nada o Estado abriu uma torneira que a gente só fala de cifras milionárias, enquanto outras situações não são resolvidas. 1h mais 27 minutos, 1h27, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, a embarcação Zé Humberto entrou em funcionamento hoje, com metade da capacidade. O repórter Ciro Mineiro tem mais detalhes, que a gente foi ouvir, inclusive, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a MOB também. E o Ciro tem mais detalhes para nós, mais informações. Inclusive, está lá à frente da sede da Capitania dos Portos aqui em São Luís. Ciro, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha, né, o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Voltamos a falar, né, Adalberto, sobre essa situação da embarcação José Humberto, que na verdade não era um ferry. É importante que se diga que a embarcação José Humberto ela não era um ferry-boat, mas ela foi adaptada, né, exatamente para que pudesse ser trazida para o litoral maranhense. Essa embarcação que já possui mais de 35 anos de existência e que está, né, aqui na capital maranhense, aqui no estado do Maranhão, há mais de 30 dias. É importante também, Adalberto, que se diga que essa embarcação já passou por pelo menos 2 vistorias e em todas as vistorias realizadas, ela foi reprovada, ou seja, ela não foi autorizada, né, nas 2 situações para que pudesse navegar no litoral maranhense. Pois bem, surpreendentemente, essa embarcação ela já está realizando desde a manhã de hoje a travessia entre São Luís, Cujupe e Cujupe, São Luís, com 50% da capacidade como parte dos testes para a liberação e sua plena operação. Na manhã desta terça-feira, bilhetes foram distribuídos de forma gratuita para os passageiros que, ao que tudo indica, não foram informados sobre qual embarcação estariam entrando, né, para realizar essa travessia, para realizar essa viagem. Como eu falei ainda há pouco, né, a embarcação José Humberto ela tem mais de 35 anos, quase 40 anos de existência e nas 2 vistorias, né, que ela foi submetida, inclusive entre as equipes estavam o pessoal da Capitania dos Portos, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Quando os técnicos navais apresentaram ressalvas importantes sobre a estrutura e documentação da embarcação. A Agência de Mobilidade Urbana, no entanto, afirmou em nota que foi autorizada pela Marinha
a iniciar essas operações que, como a gente disse ainda há pouco, né, começaram a acontecer na manhã desta terça-feira. A Marinha, né, ela também lançou uma nota afirmando que o ferry está em condições de navegabilidade. O Ministério Público Federal não quis se manifestar e disse, através da sua assessoria, que a equipe de produção da TV Difusora então procurasse o Ministério Público Estadual. O procurador de Justiça, o Eduardo Jorge Rilo e Nicolau, disse na semana passada que o ferry só iria navegar depois que ele recebesse o laudo. E ele afirmou nesta manhã, via assessoria, que ainda não havia recebido laudo nenhum liberando a embarcação para navegar. Agora, Adalberto, é importante também, nós estamos aqui bem em frente à sede da Capitania dos Portos, né, que fica aqui próximo ao Palácio dos Leões, aqui na área do Centro Histórico de São Luís, e por meio de uma nota encaminhada à imprensa, a Capitania dos Portos diz o seguinte, né, a Marinha do Brasil informa que as pendências de ordem material e documental que impediam a operação do ferry José Humberto foram sanadas. De acordo com essa nota, né, a Marinha diz que todas essas pendências elas foram sanadas. Após inspeção sob as normas de autoridade marítima, foi constatado que a referida embarcação possui condições seguras para operar no transporte de veículos e passageiros no trajeto entre Ponta da Espera Cujupe e Ponta da Espera. Isso é o que diz essa nota, né, que foi encaminhada a toda a imprensa pela Capitania dos Portos do Maranhão. Sabendo da importância, continua a nota, sabendo da importância da utilização do ferry pela sociedade, a Marinha do Brasil reforça que todas as medidas tomadas visam garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. Então, isso é o que diz a nota que foi encaminhada pela Capitania dos Portos na manhã desta terça-feira, exatamente, né, liberando a embarcação José Humberto para que iniciasse essa operação, inicialmente realizando esses testes, né, já com passageiros e também transportando veículos. E ao que tudo indica, né, Adalberto, ainda no decorrer dessa semana, essa embarcação deve estar plenamente em operação com toda a sua capacidade, realizando aí essa travessia. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Quero aqui reforçar que a MOB, a Agência de Mobilidade, orientou que a nossa produção procurasse a Capitania dos Portos. Foi o que a gente fez, inclusive, desde o começo da manhã de hoje. Mas tem muitas perguntas que estão sem respostas em relação a esse caso, hein, Gisele? Adalberto, desde o início que o caso do ferryboat ou a balsa adaptada como ferry José Humberto chegou ao Maranhão, essa situação toda está envolta em uma neve de dúvidas e de falta de transparência, tanto por parte do governo do estado como por parte das autoridades. Marinha, inclusive, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, que foi convidado depois. Mas olha só, é possível contar uma mentira a partir de uma informação verdadeira. É possível contar uma mentira a partir, inclusive, de um fato verdadeiro. Fato: o ferry José Humberto começou a operar hoje. Fato: liberado pela Marinha. A mentira está em tentar fazer parecer que já acabaram os testes e que já está em plena operação normal. E não é verdade. A operação de hoje, a viagem de hoje, ela ainda faz parte dos testes para a liberação da embarcação. Essa é a verdade, tanto que a MOB não consegue responder quando é que o ferry estará 100% em operação. Nós fizemos essa pergunta, a MOB não responde. Não responde por quê? Porque tenta mais uma vez ludibriar a população como se a Marinha tivesse liberado a operação normal da embarcação. Não liberou, a embarcação está liberada como teste, tanto que a viagem de hoje foi feita com metade da capacidade e com autoridades marítimas presentes. E se apresentar qualquer problema que a gente não sabe ainda se apresentou, porque a Marinha também parece que fica respondendo apenas à pressão da imprensa, se apresentar ou se apresentou algum problema, essa embarcação também não será liberada. Portanto, algumas verdades estão sendo usadas para contar uma mentira. Repito, uma névoa de dúvidas tira completamente a transparência necessária, porque se trata de um serviço público e de vidas. Vou passar, João. O próprio deputado Hélio do Curso fez um discurso hoje na Assembleia
e ele falava sobre isso, né, que queria acompanhar hoje essas primeiras viagens, porque, segundo ele, como o Geisel colocou, serão feitos testes, primeiro com 50%, depois viagens com 75% da capacidade e depois viagens com 100% da capacidade. Só depois disso, né, se não houver nenhum tipo de problema, aí sim estaria dado o total aval para essa embarcação, né? Então é necessário que se faça acompanhar esses testes, é importante, não é? Pois não. Pois não, John, eu estou com o tempo aqui em cima, vou não, passar para a Kate também. Entre as perguntas que a gente faz por exemplo, quando é que 100%, esse cronograma, né, 75%, Isso. quantas viagens vão ser feitas? Quando é a próxima viagem? Aliás, por que a gente não teve, a imprensa não teve acesso à informação dessa primeira viagem teste? Por quê? Quando a empresa ficou sabendo, a viagem já tinha acontecido. Adalberto, me permite aqui, só para poder passar a palavra para a Kate, dizer o seguinte, olha, há um vídeo falso que eu digo porque não é daqui do Maranhão e está sendo distribuído de forma criminosa, como se tivesse acontecido um acidente nessa viagem do ferry e tivesse o ferry enchendo de água e as pessoas procurando colete. O vídeo existe, esse vídeo está circulando, não é de hoje, não é do Maranhão, isso é criminoso. E a gente não pode usar essa situação para fazer esse tipo de coisa e dar mais pânico à população. O que a gente quer é que o ferry esteja seguro para todo mundo rodar, para resolver o problema. Agora, a gente não vai ser irresponsável aqui de ficar dando cartaz para mentiras, nem de um lado e nem do outro. E outra coisa muito séria, que é destacada, inclusive, por meio de fontes oficiais, já que está aqui no Instagram da MOB, é que em nenhum momento no texto que foi colocado tem lá dizendo que é teste. Em nenhum momento, se você observar no texto, está dizendo que a viagem é feita que é, na verdade, uma viagem teste, que ainda não foi completamente liberado. Pelo contrário, está dizendo aqui, ó, após o cumprimento de todas as exigências determinadas pela Capitania dos Portos, a embarcação José Humberto foi autorizada a operar pelo sistema de transporte aquaviário. Presta atenção, gente. É necessário um laudo, é necessário que a própria Marinha ela coloque isso em evidência. Afinal de contas, senhoras e senhores, autoridades, a responsabilidade vai ter que ser para alguém. Quem que vai atestar de fato a liberação 100% aí, como disse o Adalberto, desta embarcação? Quem é? Né? Porque até agora a gente não sabe. Tá todo mundo um jogando para o outro e está aqui, ó, gravado numa plataforma oficial do Estado, que esta é já a liberação efetiva para o transporte aquaviário. Isso não é verdade. E um outro detalhe muito importante, na segunda-feira, portanto ontem, nós destacamos aqui que há uma semana, a segunda vistoria estava sendo feita e nenhum laudo da segunda vistoria foi divulgado, mas fontes que estavam nessa reunião já davam conta de que não tinha condições de liberar esse ferry. Pelo contrário, teriam que continuar fazendo lá as adaptações, inclusive no casco, no motor, enfim, a estrutura, fissura, em toda a embarcação. Então, como é que do nada essa embarcação já é colocada? Outro detalhe importante, as pessoas sequer foram avisadas de que elas estariam subindo, embarcando nesse ferry que, de novo, não tem absolutamente nada. Então, muito irresponsável a postura no que diz respeito à legitimidade da informação, à transparência dessa informação. Nós estamos falando de vidas e de vidas que estão sendo transportadas, tanto de São Luís para Cujupe, quanto o contrário. Então, uma outra informação para finalizar, Adalberto, é que ainda há pouco, falando aí, tendo contato aí com o Wellington do Curso, com o deputado, ele estava indo, inclusive, ao encontro aí, para ter uma reunião lá na Marinha, para exigir esse laudo, para ter informação a respeito desse laudo e, claro, publicizar isso, que é o que a população precisa saber. Quem é que vai assinar, né, de fato, a segurança dessa embarcação, que é o que todo mundo quer saber de uma vez por todas. Vamos continuar acompanhando. 1h mais 39 minutos, 1h39. E olha só um recado para você, em Fiat em São Luís é Fiat Revemar, gente. Uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat, com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro ali na Avenida Kennedy 147 na Jordoa e a unidade Holandeses que fica na Avenida dos Holandeses 22 no bairro Calhau. Fiat, você sabe, é Revemar.
A gente vai para o intervalo agora, na volta já nossos comentaristas vêm aí destacando mais uma vez os bastidores da política. A gente vai ver como é que está lá em Caxias o Festival de Quadrilhas, está levando muita gente aí, chamando a atenção. Vamos falar ao vivo de Imperatriz também, tudo isso já depois do intervalo. Vamos tocar aqui no assunto de novo do São João sendo cancelado aí, né, pelo Ministério Público, o Judiciário no interior do estado e o posicionamento da FAMEM, a Federação dos Municípios, sobre esse assunto. Já. 1h mais 43, já voltamos com o Jornal da Difusora da bancada hoje. John Coutrin, Geisael Marques e Kate Almeida. Nosso Eduardo Ericeira está se recuperando para segunda-feira, está com a gente aqui. Semana que vem, de volta o nosso Dudu, nosso Eduardo Ericeira. Mas está tudo bem com ele, viu? Pediu para avisar, inclusive, para vocês aqui que nos dão carinho da audiência em todo o estado. 1h mais 44. Kate já aprendeu aqui a marcar a presença, viu? Quando fala os nomes aí. Faz a mãozinha. Presente. E aquele que ficou parado, John Coutrin, só para quem está na TV para saber quem é. Tá com o tá com dois celulares, está justificado. Justificado, companheiro, está justificado. 1h44, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Olha só, gente, em comemoração ao mês do meio ambiente, né, o Sistema Difusora separou diversas dicas para você implementar na sua rotina e, claro, né, colaborar com a sua preservação. Confere aí. No ano de 2021, foram identificados 14.617 focos de incêndio. Preserve a vegetação nativa. Não desmate ou coloque fogo. Meio ambiente em pauta. É um oferecimento Vale. Vamos que vamos, já as notícias dos bastidores da política com os nossos comentaristas de volta aqui no Jornal da Difusora. Agora a gente vai a Caxias, por lá está sendo realizado o Festival Regional de Quadrilhas Juninas. A gente está aí com um evento que teve início na noite de ontem, não foi isso, Zé Carlos? Boa tarde. É isso mesmo, Adalberto. Boa tarde para você e boa tarde a todos. É um evento muito grande, viu, que reúne quadrilhas da região. São 15 quadrilhas juninas de toda a região e ao final do concurso, cada uma delas vai receber R$1.000 pela participação. A nossa equipe de reportagem conversou com a organização do evento que teve início ontem. Vamos ouvir. Esse ano a gente decidiu não fazer competição, sim uma amostra, porque fazer uma competição depois de 2 anos seria muito desigual, porque tem muito grupo que a mais do que a outra. Então assim, a gente resolveu fazer uma amostra regional e a gente vai estar dando R$1.000 para cada junina que conseguir chegar aqui. São 15 juninas. É isso, Adalberto, é um evento grandioso, né? Tem quadrilhas, algumas delas aí, que tem 60 componentes, então multiplica isso por 15, dá muita gente e ainda tem a torcida, as pessoas que vão lá para prestigiar. Termina amanhã, no dia de São Pedro. E eu finalizo, Adalberto, desejando melhoras para o nosso amigo Eduardo, nós estamos aqui na torcida por ele. Boa tarde. Valeu, Zé Carlos, obrigado aí, viu? 1h mais 46, a Prefeitura de Imperatriz está ampliando e descentralizando os pontos de testagem, gente, para pessoas com sintomas de Covid. É o Marcelo Júnior que traz informações para nós. Hoje é dia do azul, né, Marcelo? Geisael de azul, eu também, você aí em Imperatriz. E olha que a gente não combinou. Um abraço para você, Adalberto. Boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora, ouvindo no rádio e na TV. Boa tarde também para os nossos comentaristas. Tudo azul, né? Estamos encerrando aí a temporada junina, nosso JD azul, e a gente chega agora com os destaques aqui direto de Imperatriz, na região tocantina. Você falava sobre ampliação com relação aos centros de testagem aqui no município de Imperatriz. A Prefeitura não só ampliou, mas decidiu também descentralizar esse atendimento. São 9 pontos agora funcionando em unidades básicas de saúde, porque anteriormente esse atendimento funcionava apenas no centro de testagem localizado na unidade Covid, que funciona na UBS do bairro Vila Nova. Agora são 9 unidades, contemplando não só a área urbana, mas também a zona rural aqui do município de Imperatriz. Nós conversamos com Sormani Branco, ela é a coordenadora da Vigilância em Saúde, que fala a respeito deste atendimento. Nós estamos tomando essa medida por medida mesmo de prevenção, tá? Vamos descentralizar essas testagens, né, contra a Covid-19. Que nós estamos só ofertando, fazendo esses testes, realizando no ambulatório do Covid, sendo que agora nós vamos estender para 6 unidades básicas, né, para a população ter um melhor acesso. Lembrando que a vacina ela é realmente eficaz, porque mesmo que
está, né, tem gente que dá positivo mesmo, dá o exame positivo, a testagem, mas não agrava. Fica um paciente até assintomático, né? A pessoa fica assintomática. Então, é importante vacinar. Isso é só uma medida preventiva mesmo. O Adalberto, aqui na cidade de Imperatriz houve uma redução drástica no quantitativo de casos positivos da Covid-19, consequentemente de internações e também o número de mortes. Mesmo assim, a Prefeitura ampliando, colocando em funcionamento esses pontos de centro de testagem. É importante lembrar, ressaltar para o nosso telespectador e também para o ouvinte acompanhando a gente aqui na difusora, que é preciso que a pessoa tenha sintomas gripais, sintomas de Covid-19 para realizar esse teste, que não é feito para pessoas assintomáticas, ou seja, é preciso que a pessoa esteja com suspeita de Covid. Volto com você, Adalberto Melo. Bem lembrado, Marcelo. Bom jornal, bom trabalho. Nosso Marcelo Júnior vai comandar daqui a pouco o Jornal da Difusora, lá em Imperatriz, ao vivo para toda a região. 1h49, 1h49. Vamos continuar falando do interior do estado, John Coutrin, mais um capítulo da novela Timon. Rapaz, tem mais de ano que a gente fala em Timon aqui o tempo todo, da eleição da mesa diretora. Desde a aprovação, ano passado, a tentativa de aprovação do orçamento, da LOA e nada, e a justiça. Complicada a situação lá em Timon, continua, né, John? Cidade cheia de confusão, né, Adalberto? Timon. Segundo informações, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Wilmar Rezende, ele já foi notificado aí de uma decisão que determina a realização da eleição da mesa diretora lá da Câmara de Vereadores de Timon. Segundo determinação do juiz dos feitos da Fazenda Pública em Timon, doutor Wellington Carvalho, a presidência da Câmara tem 72 horas para publicar o edital convocando nova eleição. Ou seja, o presidente da Câmara, o Wilmar, notificado, tem 72 horas para publicar o edital para a realização da eleição da Câmara Municipal de Timon. Como é que está essa eleição lá, Adalberto? Você pode perguntar, não é? Ia perguntar. Pois é, tá bem acirrada, porque o vereador Celso Tacoani, que é do PCdoB, e aliado da prefeita Junaí Veloso, segundo fontes lá da cidade de Timon, ele tem 11 dos 21 votos. O atual presidente, o Wilmar Rezende, tem 10, ou seja, por isso que o Wilmar está esticando um pouquinho, ver se reverte esse voto para tentar vencer as eleições, ou seja, uma diferença de apenas de um voto na eleição de Timon. A gente apertado lembra, lá. Bem apertado, assim como foi também, Adalberto, na última eleição também da mesa diretora. Foi 1 ou 2 votos de diferença. Então, mais uma vez, tem que ser bem acirrada e também cheia de confusão essa eleição lá da mesa diretora da Câmara Municipal de Timon. Obrigado, John. 1h51, 1h51. Vamos para a capital federal, vamos para Brasília antes da virada? Olha, com a chegada do novo presidente, o Bolsonaro diz que a Petrobras vai passar por mudanças. É isso mesmo, Raniele Veloso? Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Cheguei atrasada hoje por motivos de quase instalação de CPI, mas já a gente fala sobre isso. Bom, é isso que você falou. Ontem, aqui ainda no Jornal da Difusora, eu dei a informação para vocês de que Caio Paes de Andrade tinha sido eleito por 7 votos a 3. Inclusive, há uma resistência dos trabalhadores da Petrobras, que já protocolaram um requerimento ali contra, já que Caio Paes de Andrade não tem experiência no setor de petróleo e gás. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele está assim animado, acredita que vai ter mudança, e Caio Paes de Andrade, nos bastidores, tem a missão de segurar qualquer reajuste de combustíveis até as eleições. O presidente ontem, em evento no Palácio do Planalto, mencionou e disse que Caio Paes pode sim mudar alguma coisa em relação à política de preços, mas não a PPI. Vamos escutar. Pode ter certeza, hoje o Caio está tomando posse lá na Petrobras, teremos uma nova dinâmica também na Petrobras, na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem querermos mexer no canetaço na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque. Então, a gente espera, né, a concretização dessa posse de Caio Paes, que na verdade já tomou posse, né, mas que precisa do aval do resto do Conselho da Petrobras. Ô, Raniele, vamos falar de CPI, a CPI do MEC, como é que está a movimentação aí em Brasília? Escutei a sua pergunta, Adalberto, mas eu acredito que seja sobre a CPI, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Bom, é o seguinte,
É o seguinte, Adalberto, agora há pouco o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder da oposição, ele protocolou na Secretaria-Geral da Mesa do Senado o pedido para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esses possíveis esquemas de corrupção envolvendo o Ministério da Educação. Foram 30 assinaturas até o momento. Até ontem ele só tinha 28, até hoje, na verdade. Minutos antes, mais 2 senadores assinaram, dentre eles Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação, e o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Para ter uma CPI é preciso ter um fato determinante, que é esses fatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal de desvio de verbas da educação pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e com possível participação do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, além de outros assessores. E também há o mínimo de assinaturas, que é 1/3, coisa que já foi concluída. Porém, esses senadores podem retirar essas assinaturas até a meia-noite do dia que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ler o requerimento em plenário. Rodrigo Pacheco está em viagem internacional, mas ele já sinalizou a líderes partidários que deve fazer a leitura desse requerimento. E, assim, a comissão deve começar apenas em agosto. Mas a oposição já faz um movimento para tentar barrar essa instalação de fato. O senador Eduardo Girão e outros senadores da oposição já solicitaram a obediência da ordem cronológica de instalação das CPIs, porque já tinha um outro pedido protocolado, que foi inclusive do Carlos Portinho, líder do governo aqui no Senado, que pede que investigue obras inacabadas pelo Ministério da Educação na gestão do PT. Volto com vocês. Obrigado, Ranieri, pelas informações. Informações quentes, direto de Brasília. Você viu que foi agora há pouco, né? O requerimento em relação à CPI do MEC. A Ranieri atrasou um pouquinho a entrada hoje aqui, mas motivo, claro, mais do que justo, para dar informação correta, precisa, para você que nos acompanha em todo o Maranhão, viu? Agora, Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Uma hora mais 55 minutos. Tem um tweet do governador Flávio Dino que está dando o que falar, repercussão grande nas redes sociais. Você vai saber qual é já já. Mas agora tem a Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A prefeita Vanessa Maia comemora o início do São João da Princesa em Pedreiras. Pessoal, depois de 2 anos estamos aqui na Princesa do Meari curtindo essa noite maravilhosa de São João. Serão 7 dias de muita emoção, de muita festa, de muita comida gostosa, além de tudo, muita emoção. Nós queremos parabenizar toda a nossa cidade e todo o nosso povo, porque hoje nós estamos realmente fazendo essa abertura do maior São João do estado do Maranhão, aqui bem no coração do Maranhão, na nossa cidade de Pedreiras. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Uma hora mais 56 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos no rádio, na TV até as 2h15 da tarde. O Keiti Almeida, tem um tweet do governador que está repercutindo ali nas redes sociais, muita gente comentando, inclusive, sobre esse tweet. Aliás, o Geisel tocou no assunto ontem, aqui não deu tempo de falar tudo, né? Mas repercutiu muito. Na verdade, Adalberto, ontem a gente colocou aqui um Twitter, ele tweetou aí sobre um assunto que foi dando repercussão aí àquela estada do presidente Jair Bolsonaro quando esteve em Santa Catarina, que gerou aquela certa confusão, mal entendido, sobre se ele teria ou não destratado uma mulher por ali. E aí o ex-governador Flávio Dino utilizou as redes sociais e ontem a gente comentava e colocou, queria até que a gente resgatasse aí esse Twitter que foi colocado ontem, porque aí a gente coloca o Twitter e logo depois coloca o que foi a repercussão disso nas redes sociais. Observe, né? Bota aqui, Tiago, pra gente, por favor, porque ele colocou assim, ó, e depois ainda vira as costas para ela de modo ostensivo. Realmente odeia as mulheres. Basta ver, aí a gente que a outra mão estava agarrada em homens, com muita alegria
pelo que se nota. Lembra que eu disse assim, que eu até imaginava que fosse até fake isso aí, que alguém tivesse inventado? Que eu demorei a acreditar, eu tive que ir lá no Twitter para poder confirmar que era realmente uma postagem do governador. Foi feita essa fala, o Geisel fez essa fala aqui, até antecipada aqui ontem, e não tinha o que não repercutir negativamente. Aí não deu em outra, né? A gente sabe que hoje, no Dia Internacional, inclusive de alerta, de prevenção, de reflexão, no Dia Internacional, portanto, aí do orgulho LGBTQIA+, a gente tem esse comentário aqui feito exatamente logo depois da publicação do ex-governador Flávio Dino. Comentário homofóbico feito às vésperas do dia. Fala tanto de Bolsonaro que está incorporando a mesma retórica que finge combater, né? É aquela história, né? Você fala e aí fala o que quer, ouve o que não quer, e aí medir um pouco mais as palavras, porque às vezes se quer tanto ofender ou alfinetar, ou então tentar de alguma forma chamar a atenção, que termina metendo os pés pelas mãos e gerando esse tipo aí de problema completamente desnecessário. Porque quando você fala que você quer combater o ódio, não é disseminando o ódio que você vai combater o ódio, muito pelo contrário, né? É colocando amor, é buscando outras estratégias. E aí, claro, a mesma coisa serve para qualquer situação e essa, logicamente, é uma, né? Porque às vezes você tira uma brincadeira, um comentário desnecessário e termina fazendo e ocasionando aí situações vexatórias, a exemplo aí do que a gente colocou. E aí o peso é ainda maior quando a gente tem uma autoridade, né, falando sobre, tecendo esse tipo de comentário desnecessário. Deixa eu aproveitar o comentário do Genilson Frois. Deixa na tela aí rapidinho para mim, o Tiago, por favor. Quando ele faz um comparativo, que é interessante, me fez lembrar aqui de uma teoria que eu vi agora recentemente, que ele fala assim, fala tanto de Bolsonaro que está incorporando a mesma retórica que finge combater. Volta aqui, que o pessoal precisa olhar minhas mãos agora. Volta aqui, Tiago. Eu vi uma teoria que diz que é o seguinte, que a linha para a esquerda e para a direita, já que se fala tanto hoje de esquerda e direita no Brasil, ela não é reta. Ou seja, quanto mais para a esquerda, as pessoas acham que mais estão se afastando da direita. A teoria que eu li é que isso é um círculo. Quanto mais para a esquerda você vai, chega um momento em que quanto mais para a direita você vai, esses dois pontos se encontram lá na frente e acabam muito parecidos em suas reações, apenas com sinal trocado. Ou seja, não é uma linha. Quanto mais para a esquerda, mais para a esquerda não. É como se fosse um círculo. Quanto mais para a esquerda, você vai dando a volta até que os dois pontos se encontram lá na frente e por isso, às vezes, a reação de esquerdistas e de direitistas são muito parecidas. 2 horas mais 1 minuto, você ligado aqui no Jornal da Difusora até as 12h15, a gente vai por aqui com os bastidores da política, viu? A gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai falar sobre a questão do ICMS, lá em São Paulo, você sabe, né? Houve uma fixação em relação ao ICMS, isso afeta diretamente o preço da gasolina, e que pese muitos empresários lá não estarem respeitando também essa situação. O senador Everton se manifestou sobre isso, e a gente vai falar sobre outros assuntos também. Por exemplo, a Lagoa da Jansen. Quem vai resolver o problema da Lagoa agora, já que o Estado jogou a toalha em relação a esse problema, né? Você vai saber já depois do intervalo, um instantinho só. Já voltamos, 2 horas e mais 4 minutos depois de um suco de maracujá, em especial para Dona Kate, depois da... Né, Dona Kate? Ontem foi punk. Depois do suco de maracujá aqui para a nossa bancada, estamos de volta com o Jornal da Difusora. Ainda bem que está tudo bem. 2 horas mais 5 minutos, 2h05, você ligado aqui no Jornal da Difusora. E olha só, o nosso São João já está acabando, né? Mas ainda temos programação para você. O Arraial Golden Shop Calhau Difusora ainda está rolando, gente. Até dia 30 de julho você tem muita diversão, músicas, danças e comidas típicas lá no Golden Shop, hein? Então, não perde não. Vai lá. Lembrando que a programação começa a partir das 19 horas. Não fique de fora desse grande arrasta-pé. O Arraial Golden Shop Calhau Difusora é uma realização cultural Ubomar, tá bom? Vale a pena. Dê uma passada por lá. 2 horas mais 5 minutos, 2h05, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Manifestantes foram hoje para a porta da Câmara de Passo do Lumiar protestar contra um vereador que é investigado por golpes em clientes de uma construtora que pertence à família do parlamentar. O protesto aconteceu em frente à Câmara Municipal de Passo do Lumiar. Os manifestantes denunciam o vereador Major Roberto por ter aplicado golpes em mais de 40 famílias. As vítimas teriam adquirido imóveis comercializados pela construtora de propriedade do parlamentar em 2017.
Mas até hoje, as casas nunca foram entregues. Fiz toda a minha negociação direto na mão do Major Roberto, tá, na época. Fiz toda a negociação com ele, onde eu paguei 60 mil de entrada e dei mais uma caminhonete no valor de 95 mil reais. E está aqui hoje, nós reivindicando, pedindo ajuda, pedindo socorro ao Ministério Público, à OAB, à Câmara de Passo do Lumiar, à prefeita Paula, para que dê uma ajuda para a gente, para que o Major Roberto possa entregar nossas casas. Ele não é digno de estar sentado aqui em uma cadeira na Câmara de Vereador de Passo do Lumiar. Hoje já corre até inquérito sobre segredo de justiça, onde ele está sendo investigado por conta dessa fraude, desse crime que ele está cometendo com as 18 famílias. Os imóveis em questão seriam construídos em 2 condomínios residenciais localizados em São Luís. A previsão era de que as casas seriam entregues em 2019, mas isso não aconteceu. Entre os manifestantes está pessoas como o seu Abel, que investiu as economias na intenção de realizar o sonho da casa própria. Só que ao invés do bem, ele só teve frustração. Sentamos, eu, meu filho e minha esposa, construímos esse sonho da casa própria e foi frustrado pelo vereador, dono da construtora DW Construção, o Major Roberto. Até hoje não nos entregou. Compramos em 2017 e o prazo de entrega era 2019. E até o ano de 2022, por incrível que pareça, nós não recebemos nossa casa. Fomos lesados por uma pessoa que se diz representante do povo e que não cumpriu com a sua obrigação. Vendi meu carro, passei fome para honrar meu compromisso com a construtora DW Construção, mas até o momento não recebemos a nossa casa. Por isso que nós estamos aqui reivindicando o que é algo líquido e certo de direito. As famílias imploram por justiça. O vereador Major Roberto, ex-líder da gestão da Prefeitura na Câmara Municipal de Passo do Lumiar, foi alvo de uma operação em março desse ano, por suspeita de uma série de crimes de estelionato, no que se refere à venda de imóveis. Na época, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 endereços ligados ao parlamentar. Os trabalhos foram conduzidos pela Superintendência de Polícia Civil da capital. Na manhã desta terça-feira, os trabalhos legislativos na Câmara de Passo do Lumiar ocorreram normalmente, mas o Major Roberto, alvo do protesto, não esteve presente. Olha, em nota, o advogado do vereador informou que a empresa já está tomando providências necessárias para contornar o problema surgido no empreendimento decorrente, segundo ele, da crise econômica e da pandemia. Garantiu que nenhum cliente terá prejuízo, tanto que a empresa vem celebrando acordos sistematicamente. Oportunidade em que se coloca à disposição da imprensa para esclarecimentos, bem assim dos envolvidos para a solução do contratempo. Inclusive, solicitamos, segundo o advogado teria solicitado, a formação de uma comissão de credores para a reunião com os advogados da empresa contratada. São 2h mais 9, 2h09. O senador Everton Rocha parabenizou o governo de São Paulo por ser o primeiro a fixar o ICMS da gasolina em 18%. Não é isso, Kate? É, exatamente. Na verdade, São Paulo é o primeiro estado, né, do Brasil que faz esse enquadramento aí de acordo com a nova lei do ICMS, que inclusive foi sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Desceu, né, na verdade, de 25% para 18%, ou seja, reduziu, né? Então, mostrando aí que, apesar do impacto econômico, é possível. Pelas redes sociais, o senador Everton, ele parabenizou aí o governador, né, o Rodrigo Garcia, que é do PSDB. Ele disse o seguinte: parabéns ao governo de São Paulo, que foi o primeiro a reduzir o ICMS sobre combustíveis, seguindo a lei aprovada pelo Congresso. Disse também que o momento exige esforço de todos e espera também que a Petrobras vá na mesma linha e revise, portanto, a sua política de preços. Agora, enquanto que o São Paulo, né, reduz de 25 para 18, o maranhense padece, né? É bom que se diga aí, continua, inclusive, pagando mais, agora pelo menos 26%. Então, é um custo, né, uma carga, um tributo muito alto. E a gente percebe isso no sofrimento desse maranhense todos os dias para ficar na peregrinação em busca lá daquele posto que oferece 2, 3 centavos, 4 centavos, que possa refletir lá no final, no tanque, né, alguma coisa que considere aí minimamente
alguma economia, né? Mas infelizmente está difícil, viu? Mas está aí São Paulo trazendo o exemplo, né, da diminuição, da queda de 25% para 18%. Cada um fazendo a sua parte, né, Adalberto? Ou pelo menos tentando. Tentando, pelo menos. 2 horas mais 11 minutos. Não vai resolver. Não vai? Mas pelo menos tentando. Não vai resolver. Eu já disse aqui diversas vezes, somente o último aumento já neutralizou essa diminuição do ICMS em São Paulo no que diz respeito ao preço da gasolina. Somente o último aumento agora, semana passada, já neutralizou. Não vai resolver. O que Bolsonaro quer, e isso tem ficado claro inclusive nas falas dele, é segurar o preço, seja lá de que forma for, até as eleições, que é para poder ele não ter mais esse desgaste com o preço dos combustíveis. Resolver o problema que é bom, que é através da política de preço da Petrobras, diminuição de ICMS, não vai resolver, eu já disse isso. Eu até concordo em partes com o Geisael, mas quando a gente fala que não vai resolver, a gente precisa fazer também aquele outro contraponto, né? Porque quando a gente fala, a conta não bate, mas não bate por quê? Também tem que fazer também esse exercício em cada estado. Por que não está batendo? Aqui no estado do Maranhão a gente Mas São Paulo é um estado rico, que tem capacidade, tem condição de, por exemplo, assumir uma queda de arrecadação advinda da diminuição do ICMS. Não é uma coisa, por exemplo, possível para a maioria dos estados brasileiros, especialmente os do Nordeste. Exatamente, eu acabei de falar. Cada um fazendo o seu dever de casa, fazendo a sua continha na ponta do lápis. Agora, com desvio, com colocação de recurso onde não é para colocar, sem priorizar as áreas prioritárias, realmente essa conta não vai bater nunca, Gisele, nunca. O governador de São Paulo, inclusive, quando ele justificou, né, essa diminuição de ICMS, ele falou que as contas de São Paulo estavam em superávit, né? Ele tinha recurso para isso, para aguentar até o final do ano, sem que haja déficit nas contas, né? Como o Gisele falou, em outros estados não tem condição, né, de ter superávit, no seu caso do Maranhão. Estado por estado. Estado por estado. No caso de São Paulo, ele tinha sobra. Para explicar melhor, né, porque está em casa, ele tinha sobra para isso, né? E fez essa redução de ICMS, que não vai causar prejuízo até o final do ano, né? Então tem superávit nas caixas, nos cofres públicos. Se você me permite, no Maranhão também deve ter muita sobra. Porque pelo que a gente tem noticiado aqui, é dinheiro que não falta para outras áreas prioritárias. Então aqui também o negócio está bom. Pelo menos nos últimos dias, se está faltando em algum lugar, estão tirando para botar em outro lugar. Mas aqui está tudo certo. Vamos lá, vamos falar agora do São João, porque o Ministério Público ajuizou ação para suspender mais um evento. Agora, esse evento custaria aí cerca de R$2 milhões lá em Presidente Dutra, Diogo Trim. É mais um caso, Adalberto, aqui, decisão do Poder Judiciário, né, após ajuizamento de ação civil pública determinada ali contra o município Presidente Dutra e o prefeito Raimundinho Daudiolá, que pediu a imediata suspensão de shows artísticos, quando, na verdade, ali, né, contratar esses shows ali e eventos com palco, iluminação, estrutura toda, somaria algo em torno de R$2 milhões, em detrimento ali dos serviços públicos prestados na cidade, que, segundo a ação aqui, são serviços públicos básicos essenciais, né, da saúde, infraestrutura, educação, que estariam comprometidos na cidade de Presidente Dutra. O evento, no total, foi orçado em R$1.914.850 e estava marcado para ocorrer até o dia 2 de julho no município. Entre as atrações, estava ali um show de R$150 mil, né, de um cantor famoso, portanto, a justiça ali determinou que fosse suspensa, né? E aí, Adalberto, o Ministério Público até divulgou uma nota, ainda há pouco, dizendo o seguinte, não é, que mais de 5 milhões deixaram de ser gastos com grandes shows em municípios do Maranhão. Ou seja, eles fizeram as somas ali dos municípios que tiveram, né, os shows cancelados, os eventos cancelados, e chegou a essa cifra aqui de R$5 milhões. Esse daqui vários municípios como, além de Presidente Dutra, Vitória do Mearim, Bacabal, Barra do Corda, São Luís Gonzaga, Lago Verde, Arari e Presidente Dutra, né? Somando todos esses municípios, o cancelamento desses shows, desses eventos, somou algo em torno de R$5 milhões. Agora, Diogo Trim, quando, para quem está em casa, quem está ouvindo a gente poder entender, né, a linha de pensamento do Ministério Público é uma só. Por que gastar tanto dinheiro, né, em detrimento, sei lá, de uma festa? Vamos lá falar do São João de forma específica, né? Trazendo aí contratações milionárias e tudo, enquanto que o dever de casa não está sendo feito, não é isso? Exatamente. É o funcionalismo público não está pago, é a saúde que está lá em déficit, é a educação, Aí eu pergunto, será que o Ministério Público está fazendo o mesmo exercício
com relação ao estado do Maranhão como um todo, né? A gente fica nesse questionamento. O próprio Erlânio Xavier, né, presidente da FAMEN, questionou isso numa arguição que ele está fazendo no Ministério Público, né, em que ele cobra clareza e uniformidade nas decisões do MP. Porque ele disse, é garantido, segundo a Constituição, né, que os municípios realizem essas contratações de eventos. E ele já entrou em contato com o Ministério Público, já começou o diálogo com o Ministério Público para que se chegue a um consenso, uma uniformidade aí, para que os municípios não sejam prejudicados. É claro que o Erlânio, é óbvio que ele não é a favor desses gastos milionários ali em municípios, né, com shows ali de artistas de fora, enquanto o município padece. Mas, por outro lado, ele quer que se haja aí uma uniformidade nessas decisões, uma clareza maior, não é? Para que se chegue aí, para que os municípios ali possam realizar suas festividades dentro do valor razoável, de um patamar razoável, que não cause nenhum tipo de prejuízo ou dano aos cofres públicos. É importante essa ação, né, do Erlânio. Eu acho que o diálogo é mais importante nesse momento, né, para que se chegue aí a um acordo entre a MP e os próprios municípios. São 2 horas mais 17 minutos. Tem alô pro pessoal aí? Eu acho que o nosso próximo assunto não vai dar para falar assim em menos de um minuto, não. Vai passar aqui. Então a gente vai ficar devendo hoje aqui alguns assuntos para amanhã que a gente fala, entre eles a Lagoa da Jança, né? Que depois que o Estado não conseguiu resolver o problema, agora é o governo federal que vai dar a solução. A gente vai amanhã ouvir o senador Roberto Rocha sobre isso. João Coutrinho. Mandar aqui um alô, Adalberto. Tem um alô primeiro aqui para mandar? Para o nosso Eduardo Ericeira. Está assistindo lá, ó. Assistindo o nosso Jornal da Difusora, primeira edição. Dudu já acordou cedinho para assistir o Bandeira 2, o Bom Dia. Exatamente. Está cumprindo a programação. Está cumprindo a programação. Desde 6 da manhã está acordado, Eduardo, hein? Está trabalhando de 6 da manhã até meia-noite. Vamos lá, senão vai dar tempo para alô. Está despachando do hospital, Eduardo Ericeira. Está trabalhando de 6 da meia-noite. Para Nayara aqui, para Nayara e Presidente Dutra, aqui para o Rodrigo, né, para o nosso amigo Glaucio, está ouvindo a gente também, para o Thales, para o Pedro, para o Rafael também, aqui na capital. Alô, Leandro Miranda, beijo. 1h15, Tchau, tchau. Valeu, Dudu.